Salve, salve galera do Shark Brasil! Estamos chegando à nona rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos, como sempre, mas dois em especial. Dois grandes clássicos e, além desses dois derbys de muita rivalidade e certamente ótimas apostas, também vou trazer palpites sobre as 8 partidas que compõem essa nona rodada. E que grandes jogos! Então não saia daí, confira e anote tudo para não perder nenhum detalhe. Beleza, galera? Já começamos aí com esse clássico que é tido como o mais charmoso do Brasil. É claro, eu tô falando de Fla-Flu, galera. Fla-Flu, grande rivalidade. Os dois times aí vivendo situações opostas, porque o Flamengo, né, finalmente depois de um início ruim, embalou e parece que embalou para se consolidar de vez na briga pelo título do qual ele defende. O Fluminense vem de dois tropeços, né? Empatou em casa com o Atlético Goianiense, resultado que ninguém esperava, e perdeu no Morumbi, esse sim, como eu havia até previsto, vitória do São Paulo. Já o Flamengo enfileirou Santos, Bahia e Fortaleza. E, para quem não se lembra, mais recentemente tivemos aí a decisão do Campeonato Carioca, jogos super disputados, acabou dando Flamengo também, era um favoritismo que a gente já havia dado aqui. Então, um jogo muito equilibrado. Porém, esse Flamengo de hoje mostra-se no ascendente e o Fluminense teve um baque aí na linha de frente. Evanilson é negociado com o Porto e o Fred está fora porque a esposa contraiu o Covid, então, por bem, ele está afastado do jogo. O Flamengo abaixa, a maior é o Bruno Henrique, mas aquele elenco do Flamengo, aquele super elenco do Flamengo, olha, galera do Flu, me desculpa, mas o Fla é favorito. Palpite nosso para vitória, vamos às cotas. No caso, o Flu mandante, 5-1 a vitória, Flamengo 1,70, empate 3,50. Pensou que era só Fla-Flu? Não, gente, a nona rodada também vai ter Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, que grande clássico. Coincidência também foi final do Paulista, e que final disputada, 2 empates, só nos pênaltis deu Verdão. Nesta situação, o Corinthians jogará como mandante, né? E o Palmeiras parece que saiu daquela pressão que começava já de setores, né, do clube político e também muitos torcedores insatisfeitos com o Lucha. Mas a verdade é que o Palmeiras é campeão paulista, o Palmeiras está invicto, porém, com o elenco que tem, a turma espera mais, a gente também. E o Corinthians está ainda com muita irregularidade, né? Perdeu o clássico contra o São Paulo recentemente, aí ganhou o Goiás, mas ganhar do Goiás, todo respeito, não quer dizer que o time está ali na ponta dos cascos. E mais recentemente, né, na própria Arena Corinthians, o Botafogo jogou melhor e no final a zaga do Botafogo bobeou, o Corinthians foi lá e salvou o empate de uma derrota que mostrava-se iminente. Vai carar esse Palmeiras ainda, o único invicto, né, o último invicto do Brasileirão? Eu acredito no empate. Vamos às cotas? Olha aí, vitória do Corinthians cotada 3,35, do Palmeiras 2,20, o empate 3,10. Vamos na sequência tentando dar um pique aí maior. Olha o Inter vai receber o Ceará, o Inter que, meu Deus, né, foi uma das grandes decepções, tomou o empate, né, do Bahia que vinha mal, tinha tomado uma piaba do Flamengo em casa, o Inter deixou o Bahia empatar aos 51, ainda líder, mas já sofrendo pressão do Flamengo, do São Paulo e do Atlético Mineiro. Vai encarar esse Ceará que era tido até como favorito diante do Santos, o Ceará que vinha num bom momento, mas, enfim, acabou que o Santos ganhou lá. Até por esse fator casa, né? E o Ceará é uma equipe que tem mais um aspecto de superação e organização, não jogadores que possam desequilibrar. Ainda vale confiar no Inter, apesar aí do tropeço do último fim de semana. Então, Inter favorito e os odds mostram isso. Olha aí, 4 do Colorado, vitória 1,51, do Ceará 6,75, empate 3,10. Na sequência, time aí que briga pelo título, Clube Atlético Mineiro, né? Palpite nosso que se confirmou, foi lá, ganhou do Coritiba no caso, no Couto Pereira. Vai encarar esse Santos que vem também de um grande resultado, né? O Santos aí conseguiu ganhar do Ceará lá. E é interessante, né, o reencontro do Sampaoli agora no Atlético Mineiro com o Santos, né? Então, jogo na Vila Belmiro, jogo muito... Olha, eu espero um ótimo jogo, hein? Mas nesse caso, né, com tanto equilíbrio, a equipe do Atlético é muito boa, mas também ainda precisa evoluir mais no sentido de controlar uma partida, dominar mesmo o adversário, ter uma sequência ainda que a gente veja, né, aquele Galo ali brigando mesmo
pelo título, mas é favorito ao título sim. Mas tem esse componente aí, o Santos na Vila, né? Uma boa equipe que teve resultados recentes, muito em função de situações polêmicas do VAR. Então, nesse caso, com equilíbrio, acredito também em empate. Vamos às cotas? Santos, Vitória 3,35, Atlético 2,20 e o empate 3,25. Na sequência, esse aí é pé quente em casa, vem fazendo uma campanha boa. E aí o Vasco vai jogar em casa, né? Vasco dentro de Vitória também em São Januário contra o Atlético Paranaense, vai encarar outro Atlético, no caso o Goianiense, que até conseguiu resultados satisfatórios, né? Quando não era favorito, mas é verdade que o Dragão tá ali, entendeu? Na turma que briga para não cair. E o Vasco, como tem no momento de, vamos dizer assim, segurança, um time que passa confiança, ainda mais São Januário, vai apostar na vitória do Vascão da Gama. Vamos às cotas: o Gigante da Colina na vitória 1,64, o Atlético Goianiense 5,24 e o empate 3,10. Na sequência aí, ó, Bahia, né, que conseguiu esse ótimo resultado, vai encarar outro gaúcho. No caso, o Grêmio, que vem de resultados bem abaixo da expectativa, perdeu para o Sport, empatou contra o Atlético Goianiense. Renato Gaúcho disse que é coisa passageira, porém, esse time do Bahia é uma boa equipe, né? Teve assim uma situação turbulenta, né? O Roger Machado saiu, né? Mudança de técnico geralmente provoca ali, uma reação dos jogadores, né? Vai encarar esse Grêmio, jogo difícil de se prognosticar, mas aqui a gente não fica em cima do muro. Olha, galera, vou dar um voto de confiança aí pro time do Renato, até porque, né, nessa questão de jogos sem torcida, né, fica esse aspecto do campo neutro. Eu acho que a turma do Renato, o Renato é bom nisso, de chacoalhar grupo depois desses resultados. Eu acho que o Renato vai jogar as cartas pro alto e a turma vai corresponder. Acho que dá Grêmio. Vamos às cotas? Bahia, Vitória 2,65, do Grêmio 2,70, quase iguais as cotas, mas o empate 3,10. Na sequência, vamos lá para a Arena da Baixada, onde o Clube Atlético Paranaense vai encarar esse Botafogo que, enfim, um jogo mostra-se um time que a gente pode ter mais confiança, em outro tem uma queda, mas gostei muito da atuação contra o Corinthians, e a entrada do Kalu mostrou ser um diferencial, um cara que é diferenciado, é grande jogador do futebol europeu, tá ali com 35 anos, mas não jogava há muito tempo, mas foi pra cima, tá mostrando vontade. E esse Botafogo, enfim, depois de resultados ruins, quando até mereceu a vitória, eu acho que nesse momento a sorte, né, que seja, vai sorrir pro Botafogo. Vamos às cotas? Clube Atlético Paranaense 2,10 para a vitória, Botafogo 3,75, empate 3,10. E agora é hora de falar do vice-líder São Paulo, o grande São Paulo, que venceu o Flu, outro palpite nosso que se consolidou. Por quê? Aquela goleada sofrida 3-0 para o Atlético deve ser descartada, porque teve aquela situação do VAR, um gol ali que, na boa, não era para ter sido tirado do São Paulo quando o jogo estava 0-0, e essa situação sempre mexe com o psicológico dos jogadores durante a partida, enfim, tira a concentração, e o Atlético se aproveitou e mandou pimba, 3-0. O São Paulo vai receber o Bragantino que também se esperava mais, né? Já trocou de técnico, coisa que não vai muito em concordância com a filosofia da Red Bull, enfim. Mas o Braga, que perdeu para o Palmeiras na rodada passada, o São Paulo que vem subindo, São Paulo aí, em vice-líder, grande São Paulo aí, o Diniz aí, calando a boca de muita gente. Então é um jogo também muito interessante e traz um aspecto de aposta seguro no tricolor do Morumbi. É o meu palpite, vamos nessa. Vamos às cotas: São Paulo 1,71, Bragantino 3,80, o empate 4,55. Vamos lá, estamos chegando aí ao fim dos palpites. Esse Sport Recife aí, ó, a troca de técnico muitas vezes dá resultado. É o caso do Jair Ventura, né? Jair Ventura, que surgiu bem do Botafogo ali, fez uma bela campanha, mesmo com um elenco ali mais enxuto na conta do chá. No Santos não foi tão bem quanto esperava, logo depois foi para o Corinthians também, no momento que ele até chegou na final da Copa do Brasil, mas enfim, não conseguiu dar sequência, tirou aí um tempo sabático, se preparou, fez curso, mas é um técnico de qualidade, tem futuro, né? E o Sport parece que acertou na contratação dele, já conseguiu 2 vitórias em 2 jogos e vai receber o Fortaleza que se cuide, né? Pois vai jogar na Ilha do Retiro, Fortaleza que também, galera, a gente tem que olhar com calma, fez jogo duro com o Flamengo. Então, olha aí, o Sport é bem favorito nos odds, mas eu acho que nesse caso vale apostar no empate, né?
São duas equipes que são até certo ponto parelhas. Eu acho até o Fortaleza um pouco melhor, mas essa empolgação com a chegada do Jair ali do Retiro dá uma equilibrada nas coisas. Eu acredito no empate. Vamos às cotas? Vitória do Sport 1,95, do Fortaleza 3,90, o empate 3,35. E para finalizar a rodada, né? Lembrando, é bom falar que eu fiz essa relação fora da ordem cronológica da rodada, beleza? A rodada começa com Botafogo e Atlético Paranaense e Botafogo, né? Às 5h30 da quarta-feira, um horário até pouco convencional. Esse jogo aí que eu vou terminar é entre Goiás e Coritiba, duas equipes que, enfim, estão ali brigando na parte de baixo. O Coritiba mostrando já alguma evolução com o Jorginho, o Goiás ainda precisando mostrar um melhor futebol aí sob o comando do Thiago Largue. Difícil, hein? Outro jogo difícil, tinhoso. Uma opção empate / vitória do Goiás. Beleza? Então vamos aí aos odds, né? A vitória do Goiás cotada 2,35, do Coritiba 3,65 e o empate 2,80. A gente se encontra para a 10ª rodada. Um grande abraço e até a próxima.